Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia e pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa e na sua presença para servir e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É sempre um prazer e um privilégio enorme receber você aqui conosco em mais uma manhã, em mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical, a qual nós iremos tratar de temas que são relevantes para a nossa fé, temas que são relevantes para a nossa caminhada cristã. E eu acredito, como sempre, Deus tem uma palavra reservada para o seu coração. Eu acredito que Deus irá nessa manhã fazer como tem feito conosco, uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Então, seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É um prazer imenso receber vocês aqui conosco. Como sempre faço, peço sempre ao Senhor para agradecer a Deus por esse dia e conduzir a nossa aula, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por esse dia de hoje. Quero te agradecer por essa aula, te agradecer pela vida dos ouvintes que se encontram aqui nessa manhã. Toma o primeiro lugar, fala conosco, ilumina nossos pensamentos, porque a ti tributaremos honra, glória e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos aqui no nosso segundo dia de aula de mais um trimestre, a qual o trimestre virou, você sabe disso. Então, hoje nós estamos na segunda aula do trimestre. Sabe que nesse trimestre nós estamos falando sobre a igreja de Jerusalém, a igreja que se encontra em Jerusalém. Estaremos tratando especificamente dos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, com os temas que vão tratar a igreja que Jerusalém. Quais são esses temas? Doutrina, comunhão e fé. É a base para o crescimento de uma igreja em meio às perseguições. Esse é a nossa temática, o nosso tema central, ou a nossa espinha dorsal do trimestre. E como foi falado na aula passada, nós falamos sobre uma igreja que nasceu em Pentecoste, lição de número 1. Hoje nós estamos na lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Esse texto, ou a nossa temática de hoje, ela vai corroborar com o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a qual a primeira parte nós tratamos na aula de número 1 e agora na aula de número 2 estaremos tratando a sua segunda parte. Beleza? Então vamos lá para mais uma aula, eu acredito que será bênção para nossas vidas. Como eu sempre falo, ative o sininho se você gostar, para que todas as vezes que suba a nossa live você possa estar ciente das nossas notificações. Compartilhe com o máximo de pessoas possível, amigos, grupos, familiares, porque você ajuda a divulgar o canal da igreja e ajuda também a abençoar pessoas com outra palavra. Faça seu comentário, deixe seu like, sempre é muito bom para nós, porque isso você ajuda sobre a questão da administração para que possamos entender como está chegando a você a nossa transmissão. O seu feedback é muito importante para nós, então o seu comentário, como está chegando o som, o vídeo, a imagem, como você está recebendo a aula, se foi boa, se foi produtiva, onde precisa melhorar, porque isso você nos ajuda, porque estamos num ambiente aqui online, numa sala de aula online. Só que nessa sala de aula, você tem o chat liberado ao qual você pode interagir conosco. Só algumas pessoas ficam tímidas, como sala de aula, né? Então assim você pode deixar o seu comentário, tá bom? Então isso nos ajuda a ajustarmos melhor a aula e apresentar sempre para você um conteúdo de muita relevância, pautado nas escrituras sagradas. Tá bom? Então tenha sempre essa liberdade aqui conosco. O chat está sempre liberado ao vivo para que você possa participar e a nossa equipe teológica pedagógica está sempre disposta a te responder. Seja ela por mensagem aqui direto pelo chat ou seja aqui por mim mesmo aqui conversando, trocando ideia, batendo papo, dúvidas, questões, apontamentos, ela é de muita relevância, tá ok? Gosto também de lembrar mais uma questão, que nós fazemos sempre menção da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
Então, ou seja, se você tiver com a sua lição na mão, você pode abri-la na lição de número 2. Se você não tiver com a lição, mas tiver uma Bíblia, você pega para acompanhar os textos sagrados conosco. Mas se você estiver na sua correria do dia a dia e não puder estar lendo, mas pode estar nos ouvindo, fique atento às observações e todas as vezes que você quiser voltar ao canal de nossa igreja e assistir quantas vezes quiser, deixar quantos comentários quiser, será sempre bem-vindo e as suas anotações serão bem enriquecedoras para a sua vida, tá bom? Então faça isso, porque estamos em aula, tá bom? Então hoje é 13 de julho de 2025, o ano tá correndo, tá correndo, tá correndo, e nós vamos tratar nessa manhã sobre a Igreja de Jerusalém, esse modelo que deve ser seguido, esse exemplo que Cristo deixou para a nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. Temos um texto áureo, correto, que ele é colocado para você, e aí aparece na sua tela, que é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 42. Um tema clássico que diz, abre aspas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Esse aqui é o quadrilátero. Me permita usar esse termo. Quadrilátero da Igreja de Jerusalém. Não é um tripé, mas um quadrilátero, 4 lados, 4 colunas, 4 sustentáculos da igreja que se encontra em Jerusalém. Doutrina, e no caso dos apóstolos, comunhão, partir do pão, é a ceia do Senhor, e orações, beleza? Quadrilátero da igreja de Jerusalém. Eu sei, você já vai falar, pastor, você já começa já com esse nome difícil. Eu sei. Mas em sala de aula nós podemos usar e assim podemos melhorar o nosso arcabouço. Beleza? Então vamos embora. Temos uma verdade prática que diz: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Olha que interessante isso aí, olha, presta atenção, olha aí. A igreja de Jerusalém como uma igreja mãe, uma igreja referência. Ela se tornou um exemplo. Por que igreja mãe? Porque a partir de Pentecostes, o anúncio do evangelho vai ser pregado. Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tá bom? Então, como igreja mãe, da igreja da onde nasceu as outras igrejas, tá bom? Tornou-se exemplos para as demais. Olha aí. Olha isso, um exemplo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, ou seja, as igrejas que nós temos na atualidade, elas têm que partir de um modelo, de um padrão. Que padrão é esse? Está aqui, ó, a igreja primitiva de Jerusalém. Tá bom? Com isso, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que é Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 37 ao 47, tá bom? São 10 versículos. E vamos ler, porque ele vai servir como pano de fundo da nossa aula. Ele vai servir como fundo histórico para que possamos compreender, beleza? Então vamos embora. 2 versículos aí. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte
que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É um texto assim que ele é muito fascinante. O versículo 41 ele é sensacional. Vamos embora. E perseveravam, olha de novo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi o texto que nós lemos. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Para fechar, 46 e o 47. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, fazendo o quê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja que se haviam de salvar. Então, olha que lindo, coisa linda, né? Um texto brilhante para nós pensarmos nessa manhã. Uma manhã sensacional que o Senhor fez para nós. O texto de Atos dos Apóstolos é um texto sensacional. Assim como no trimestre passado falamos sobre o Evangelho de João, esse trimestre trataremos dos primeiros 15 capítulos de Atos dos Apóstolos. Então será um trimestre maravilhoso, tá bom? Maravilhoso. Como sempre de costume, três objetivos nós temos a seguir, correto? Ele vai servir para a nossa dimensão. Primeiro objetivo, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo objetivo, reconhecer a importância do batismo, da ceia do Senhor, como símbolos essenciais da fé cristã. Terceiro objetivo, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, na atualidade, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Então aqui nós temos uma aula sensacional. Hoje a aula está daquele jeito, sensacional. Tá bom? Então com isso, você não me deixe na aula sozinho, você interage comigo nessa manhã para que possamos tornar a aula mais dinâmica, beleza? Então, o que nós temos agora? Recapitulação. Recapitulando o que falamos na aula passada. Vamos embora. Quando pensamos no nascimento da igreja, temos que ter em mente 3 pontos. Quais são os pontos, pastores? Pastor, geografia, que é o ponto geográfico da igreja, o seu ponto histórico e o seu ponto teológico. Geografia, o seu nascedouro, onde geograficamente a igreja nasceu. Lembra disso? Tema da nossa aula passada. O ambiente, depois da festa de Pentecoste, festa das colheitas, o 50º dia, né? Então, assim, é um contexto judaico onde todas as pessoas de vários lugares do mundo, além daqueles que já moravam na cidade, habitavam naquela região. Então é a sua geografia. Qual é a sua história? Ela não nasceu do nada. Nós temos um Jesus Cristo histórico, a qual vem de um ventre judeu, de um ventre de uma judia, que é Maria, sua mãe. Tem uma história, uma linhagem, a qual ele designou para si apóstolos, discípulos, para que pudessem dar continuidade à mensagem do Evangelho. Então essa igreja, ela cresce com muita influência judaica, porque a maioria deles eram judeus, os apóstolos eram judeus. E qual é a sua teologia, a sua mensagem querigmática,
a mensagem de Jerusalém, ou a mensagem que parte da igreja de Jerusalém, a sua mensagem querigmática está pautada em morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ok? Simbora. Assim como foi no Sinai, lembra? Falamos isso. Deus marca o seu povo em Pentecoste. Lembra do paralelo? O Sinai e o Pentecoste? Ambas as experiências é um modelo do Senhor chamar o seu povo para entrar em uma outra dimensão espiritual. Falamos isso, lembra? O paralelo. Assim como Deus carimba, marca o seu povo lá no Sinai com a sua forma teofânica, lembra? De se comunicar, de falar com os seres humanos, assim Deus marca agora a sua igreja em Pentecostes. Então, Pentecostes é o encontro de Deus com a sua igreja, com o seu povo, marcado com um propósito, chamando para uma nova dimensão. Qual? Uma dimensão espiritual. Então, lembra do que foi falado? Pentecostes é a experiência que marcou o encontro do Espírito Santo, olha aí, com Deus e a igreja. Então, nesse Pentecostes, marcou o encontro do Espírito Santo com a igreja. E olha aqui, embora Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação pneumática, ela também é cristocêntrica. Então ela é pneumática e cristocêntrica. Ela também é eclesiológica. Olha os nomes difíceis que nós falamos na aula passada, só para você não esquecer. Esse fenômeno tem o objetivo de quê? Levar as pessoas a serem verdadeiros o quê? Adoradores e testemunhas a respeito do quê? Do querigma. Qual é o querigma? Olha o querigma aí, ó. O ressuscitado. Então, essa ação em Pentecoste vai levar as pessoas a serem verdadeiros adoradores e testemunhas do Cristo ressuscitado. Beleza? Vamos embora. Deus deseja uma igreja... Ó, isso aqui você tem que anotar, tá bom? Porque isso aqui é importante. Ó, Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho aonde? Ao mundo, olha aí. Tanto por palavras, quanto, ó, ações. Olha isso, irmão. Então Deus quer uma igreja capacitada para fazer a sua missão, anunciar o evangelho. Não só com palavras, não só de boca, mas com ações, comportamentos e com gestos. Tá bom? Então, essa é a nossa recapitulação. Então, vamos embora. Nossa introdução da aula de hoje. Vamos embora. A igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante Pentecostes, a festa de Pentecostes, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações cristãs. Então, essa igreja de Jerusalém é um exemplo, modelo a ser seguido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47, que é a nossa leitura bíblica em classe, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, uma igreja bem enraizada, alicerçada, forte, firme na doutrina dos apóstolos, no compromisso com a comunhão, na oração e na piedade. É em Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar, padronizar determinadas práticas cristãs. É a partir desse movimento, ou da igreja que surge em Jerusalém, que nasce essa igreja forte, e é a partir desse nascimento que vai se padronizando a forma como os cristãos deveriam se comportar. E como as outras igrejas que partem da igreja primitiva devam ter as suas visões, tá bom? Para que não possa ser algo independente, mas conectado uma na outra, tá bom?
sendo de origem divina e do Espírito Santo, e supervisionada pelos apóstolos, essa igreja é bem alicerçada. Uau! Então ela é de origem divina, ela pertence ao Espírito Santo, ela é supervisionada pelos apóstolos e ela está bem alicerçada. Uma igreja firme e forte. A igreja primitiva exibe marcas, guarda isso. A igreja primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas de todas as épocas e lugares. Olha as palavrinhas aí, ó. Marca e padrão. Marca e padrão. Marca e padrão. Pastor, por que você está falando isso? De propósito, porque olha a nossa palavra-chave. Essa palavra-chave aqui é que o autor usa na lição, modelo, padrão, como você queira chamar. Só que padrão, modelo e muitas outras palavras que eu já estou burilando aqui dando ênfase, é para você entender que ela vai servir como uma chave hermenêutica. Pastor, o que é mesmo chave hermenêutica? O que é hermenêutica? Interpretação. Então, essas palavras vão servir de chave para que possamos interpretar melhor o nosso contexto e termos luz sobre o que as Escrituras nos diz como padrão, como modo, como estilo de vida. Ok? Até aqui? Vamos embora. Vamos entrar na nossa estrutura da lição ou a estrutura da aula, porque sempre temos uma estrutura que o autor propõe e aí nós vamos burilando, mexendo, pensando com você, afundando o prego em alguns pontos, mexendo em algumas questões que serão muito interessantes. Então nós temos um primeiro tópico aí, ó. O nosso primeiro tópico, ele tem uma temática central, que é uma igreja sólida, uma igreja com sólidos alicerces. Beleza? Ela se desenvolve em 3 subtópicos. Uma igreja com fundamentos doutrinários, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, e a mesma igreja era relacional e piedosa. Uma igreja relacional e piedosa. Tá aí, ó. É uma igreja fundada na doutrina, é uma igreja que persevera, é uma igreja que se relaciona e tem práticas piedosas. Então essa é o nosso tópico de número 1. Beleza? Então vamos embora. Pensando sobre isso, nós estamos tratando dentro de uma visão eclesiológica. O que é a eclesiologia? É a forma teológica de pensar, de estudar a igreja. Então, trata-se de um modo como vamos estudar o nascimento, o desenvolvimento e o crescimento de uma igreja. Se você fez teologia, se você nunca fez, esse é o termo usado, eclesiologia, eclésia, de sair para fora, tá bom? Então vamos lá. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Você já observou a ênfase que eu estou dando sobre isso. Era uma igreja genuinamente cristã, que reflete as práticas e os ensinos dos apóstolos, tá bom? Então, é uma igreja bem doutrinada, porque ela reflete o quê? Um bom ensinamento apostólico. Qual era os ensinamento apostólico? É aqueles ensinamentos ao qual Cristo Jesus deixou para eles. Então, o que é essa igreja nascedora de Jerusalém? O que é o ensinamento do apóstolo? Resumidamente, a continuação da missão. É isso. É a continuação do ide, que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a igreja que está em Jerusalém é uma igreja que nasceu para dar continuidade à missão de Jesus. Por isso que é uma igreja que está bem doutrinada. O que é a doutrina? Ensino. Então, se é uma igreja genuinamente cristã, os seus ensinos estão pautados em cima
do que Jesus deixou estabelecido. E é óbvio que isso aqui é uma marca, é uma característica. Então vamos lá, pastor, como que eu identifico uma igreja genuína? Quando ela está pautada nas escrituras sagradas, quando ela está pautada nos ensinamentos de Jesus, quando ela está pautada no evangelho. Quando ela distorce o evangelho por seu fim lucrativo, por causa da sua visão, é, a sua visão, como vamos poder dizer assim, para não pesar, né, uma aula, o seu próprio interesse, né, vamos dizer assim, para ficar umas palavras mais tranquilas, quando ela não vive dentro do seu mundinho apenas, quando ela não vive dentro da sua patota, quando ela entende que a mensagem cristã ela é para todos, ela foi ofertada a todos, ela está debaixo de uma promessa que afeta a todos, ela não briga pelos seus próprios interesses, mas ela luta em anunciar o reino. Isso são traços, são características que me ajudam a identificar se a igreja que eu frequento é uma igreja cristã sadia ou doente. E é óbvio que você vai me perguntar, pastor, mas você está se referindo à igreja templo ou igreja corpo? Eu estou me referindo às duas questões, mas a primeira, óbvio que eu estou falando de uma igreja como templo, não como corpo místico. Eu estou me referindo à igreja como organização. A igreja evangélica tal, a Assembleia de Deus tal, a igreja tal. É essa igreja que estou me referindo, aquela que tem um rótulo. Quando eu entro numa igreja que se diz ou se denomina cristã, evangélica ou algo do tipo, eu tenho que perceber se os seus ensinos estão pautados e alicerçados nos ensinamentos de Cristo. Agora, se eu for me referir como um cristão ao corpo místico de Cristo, quando que eu enxergo onde tem pessoas que são verdadeiramente cristãs? Quando nós chegarmos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir da igreja de Antioquia, você vai observar que pela primeira vez os cristãos, as pessoas que estavam reunidas no nome de Jesus foram chamadas de cristãos. Por que isso? Porque identificaram neles, no comportamento, no modo de vida, na sua pregação, que eles refletiam Cristo, que eles eram pequenos cristos, eles eram cristificados. Ou seja, o evangelho não era só através de palavras, mas ações, gestos e comportamento. Então, como que eu identifico uma igreja no corpo místico? Quando eu olho para uma pessoa e enxergo nela traços de Cristo. E como que eu encontro, como que eu identifico uma igreja que é verdadeiramente uma igreja de Cristo? Igreja agora me falando no sentido de templo. Qual é, pastor, a igreja que você me recomenda aí? A igreja que tem como a Bíblia, como a palavra de Deus, a doutrina de Cristo como seu alicerce, como seu fundamento. Ok? Uma igreja que ela olha para você e pensa só como número, quando ela pensa ou bota o que vale o que você tem no bolso, isso não é uma igreja sadia. Isso é uma igreja doente. Tá bom? E ela só está focando em manter você aqui na terra. Aí eu vou lembrar você aquilo que eu sempre falo a respeito de igreja. Se a igreja perder a sua dimensão escatológica, a sua dimensão futura, ela perde a sua essência como igreja. Porque Paulo disse em 1 Coríntios que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, ou seja, tem sermões bonitos, maravilhosos, pregações fantásticas, tem mensagens terapêuticas para todos os lados. Mas se essa mensagem que se diz cristã, ela te prende para você viver só o evangelho aqui na terra e esquecer da parousia, da volta dele, essa igreja é uma igreja doente. Só está focando no seu bem terreno. Tá bom? Igreja só pode ser considerada genuinamente cristã
quando ela consegue ensinar e doutrinar os seus membros de tal forma que eles passem a refletir o quê? O caráter cristão. Então, como que eu posso enxergar isso na igreja? Quando ela começa a refletir esse caráter cristão. Enquanto ela não reflete esse caráter de Cristo, eu tenho que repensar sobre esse lugar a qual eu chamo de igreja. Tá bom? Então, isso é muito importante. Uma igreja que pode ser considerada genuinamente sadia é quando ela consegue ensinar a doutrina, os seus membros, ao ponto de eles refletirem Cristo. Ok? Então, qual é o papel da igreja? Fazer com que os seus filhos, fazer com que os seus membros, fazer com que os cristãos possam refletir Cristo. Você tem que olhar para mim e tem que enxergar Cristo através não só das minhas palavras, mas do meu comportamento, das minhas ações e dos meus gestos. Ok? Esse movimento, a igreja primitiva, ela foi um movimento dentro do judaísmo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que toda a sua fundamentação, toda a sua estrutura tem como alicerce a compreensão da lei dos profetas. Não é à toa, e eu vou comentar isso mais à frente, eu já comecei falando com vocês, que os 12 eram judeus. Olha a sua posição geográfica, lembra lá os seus pontos, a aula passada? Então ela está nascendo num contexto judaico. Mas só tem judeu ali? É óbvio que não. Nós já vimos na aula passada que tinha grego, tinha romano, tinha bárbaro, tinha assírio, tinha livre, tinha escravo, tinha gente de tudo que é lugar do mundo, espalhado. Então, só que essa igreja nascedora ali, ela tem forte fundamento ou uma influência muito grande do judaísmo. Então, eles tinham o Novo Testamento pronto? Não tinham. O que tinham para eles de palavra de Deus? Era a lei de Moisés, a Torá, os profetas e os ensinamentos de Jesus que estavam sendo passados naquele momento. Então, ainda não tinha nada escrito. Então, ela tem um forte teor, ela tem uma forte estrutura na sua base, todos os ensinamentos da lei dos profetas. Tá bom? Então, uma igreja que nasce com uma certa influência muito grande no meio judaico. E é através de Jesus que houve essa ressignificação, ou essa nova compreensão desse modelo de enxergar Deus e o ser humano. É o próprio Jesus que reinterpreta a lei, dando um novo significado, ou uma ressignificação, mostrando para eles essas boas novas de salvação, essa compreensão da lei, dos profetas, de Cristo. Então isso começa entre os judeus e se espalha para o mundo. Pastor, por que isso começa pelos judeus? Aí é uma história muito longa. Mas se você pensar no arco temporal da salvação, você vai perceber que quem foi que Deus escolheu? Deus, a partir de um homem, resolveu fazer uma nação, correto? Pegando ali a partir de Abraão, para você ter uma compreensão melhor. E a partir dele, seus descendentes iriam fazer uma grande nação, um povo de Deus. Então Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Então quem é Israel? Quem é o povo judeu? Automaticamente, a linhagem messiânica vem da onde? De Davi. Da onde? Israel, judeu. Então, o seu fundo histórico, a sua geografia, ela é judaica. Então, tem uma forte influência judaica sobre o nascedouro da igreja que se encontra em Jerusalém. Beleza? Então, vamos lá. Vamos mexer um pouquinho com você aí, para você ficar inquieto, porque até agora está tudo tranquilo, né? Nosso papo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer um paralelo veterotestamentário. Vocês sabem que eu gosto de fazer esse paralelo, porque isso me ajuda a compreender. Da mesma forma que nós olhamos para o Sinai, lembra? E para Pentecostes, e observamos que eles estão entrelaçados às teofanias, observamos que é a forma de Deus se manifestar, a marca e o encontro que Deus tem com o seu povo. Ok? Até aqui, tranquilo, beleza? Mas vocês lembram do que acontece em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9? Pega a sua Bíblia e você vai ver.
Acontece um movimento a qual nós chamamos de que a Torre de Babel. Vai, pastor, agora eu não entendi nada. Aguenta aí. Vocês lembram o que acontece na Torre de Babel? O ser humano, ele quer construir uma torre a qual ele possa chegar no mais alto céu, acima das nuvens. E para que eles possam ter uma visão plena de todo o seu território, eles possam falar uma única língua, correto? E que eles possam também estar mais próximo de Deus. Essa é basicamente o resumo da Torre de Babel. Beleza? Qual é o paralelo veterotestamentário? Se nós fizermos um paralelo entre Gênesis 11 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, temos ali uma corrupção tamanha acontecendo ali, correto? O juízo divino sobre a arrogância humana que estava acontecendo sobre aquele lugar, o ser humano resolveu ser tão arrogante, tão prepotente, que Deus resolveu implantar um juízo sobre ele. E uma das formas de Deus implantar o juízo ao mundo era o quê? Foi confundindo as suas línguas. A proposta de Babel era alcançar o céu, ter uma visão ampla do seu território, de tudo que está acontecendo ali à sua volta, e falar uma única língua. Correto? Chega a Deus e fala, não, peraí. Por causa da arrogância do ser humano, por causa do pecado, Deus chega e fala assim, não, confunde o povo, acaba com aquilo ali, as nações se dividem, cada povo começa a falar uma língua. Qual é o paralelo com Atos 2? Da mesma forma que Deus separou aquele povo, que devia ser o seu povo, e o confundiu numa língua, agora em Atos 2 nós temos uma outra coisa. Nós temos um Babel invertido. E agora? Agora deu ruim. Então a igreja que nasce em Jerusalém, ela é um retrato de um Babel invertido, ou do reverso de Babel. Por quê? O ser humano não precisou construir uma torre. Deus desceu através do seu espírito. Correto? Em Babel, o ser humano, Deus confundiu a língua para que eles não se comunicassem no mesmo idioma. Em Atos, Deus deu um idioma para que o povo pudesse se comunicar. Então o Espírito Santo uniu as pessoas com um idioma. Em Babel, o povo foi separado com vários idiomas. Em Atos, o povo é unido com um idioma só. O que nós pentecostais chamamos de línguas estranhas. Porque em Atos, vocês lembram da aula passada, houve a manifestação das línguas estranhas, da glossolalia, a qual nós chamamos, houve a manifestação das línguas idiomáticas e as suas interpretações. Ok? Aula passada, tá bom? Então, o povo de Deus em Babel foi separado por causa do pecado. Agora, em Atos, o povo é unido, realocado, o povo é restaurado, como uma agora comunidade mútua do entendimento dado pelo Espírito Santo, que agora é criada, por isso que ela é nascedora. Então, a comunidade na qual as barreiras linguísticas e nacionais foram superadas. Então, assim como Babel, havia barreiras de forma linguística e nacional, por isso que houve a separação. Agora, em Atos, nós temos uma comunidade se juntando novamente. E o que era barreira, agora se tornou uma só. Por isso que ele fala que todos somos um em Cristo. Por isso que ele fala, ó, não tem judeu, não tem livre, não tem bárbaro, não tem grego, não tem romano. Todos somos um em Cristo Jesus. Ok? Gostou desse paralelo? Deixe seu comentário aqui para nós, por favor. Deixa aqui para saber se valeu a pena já a aula de hoje, tá bom? Gostou do paralelo? Fale comigo. Você já tinha observado esse paralelo entre Babel e Atos dos Apóstolos? Se você não tinha, fale aqui, eu quero ver o que você tem a me dizer aqui. Então, o que separou, agora ele uniu. Então, da mesma forma que a circuncisão
no antigo Oriente Próximo, servia como sinal, como marca que aquele povo era um povo escolhido. Atos dos apóstolos, o mover do Espírito, a descida do Espírito, a teofania manifestada ali, agora também marca um povo. Então, se no antigo Israel a circuncisão do prepúcio do menino servia como sinal, agora em Atos a presença de Deus no meio do seu povo era um sinal visível de que ele estava presente naquela comunidade. Glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é o Espírito Santo na igreja nascedora de Jerusalém? É como se Deus estivesse falando assim: olha, no passado eu tratava o povo com uma marca, que era a circuncisão. Mas agora essa marca não é mais no prepúcio, agora é no coração. Então, essa marca interior vai ser refletida no seu exterior, através da sua pregação, do seu comportamento, do seu gesto, do seu modo de ser. Lembra do que é ser verdadeiro adorador? Lembra? Trimestre passado falamos, eu comentei um pouco na aula passada. O que é ser um verdadeiro adorador? É um estilo de vida. Se é um estilo de vida, é como eu vivo. E como eu vou viver? Como um cidadão do céu. Ok? Beleza? Outra coisa que eu quero destacar para vocês aqui também, já que essa igreja aqui nasce em Jerusalém ali, e ela foi marcada, ela foi selada, ela foi carimbada pela presença do Eterno, a primeira mensagem pregada lá por Pedro, e a qual nós lemos ali, que quase 3.000 almas se converte, ela foi o cumprimento das profecias. Você vê que Pedro, a primeira coisa que ele vai falar é que o que estava acontecendo ali era o cumprimento daquilo que foi predito pelo profeta Joel, aula passada, tá bom? Então, a essência da mensagem cristã é que as Escrituras, qual é a essência da mensagem cristã que está acontecendo ali na igreja de Jerusalém? É que as Escrituras estão se cumprindo. Ponto. Ponto. Pedro vai pregar que o que está acontecendo é cumprimento. Se é cumprimento, a essência da mensagem é o quê? Verdadeira. Cumprimento da profecia predita por Joel. Tá bom? Essa é a questão. Então, se esse é o cumprimento das Escrituras, Deus atuou naquele evento. Que evento? Evento Cristo. Como que é isso, pastor? O evento do Cristo ressuscitado, que foi rejeitado pelos mortos, pelos homens. Então, Pedro está pregando um Cristo ressuscitado. O que é isso? Mensagem querigmática, cumprimento da profecia, e esse evento Cristo, Deus está se manifestando para que possa falar que esse Jesus, que foi morto pelos homens, agora foi ressuscitado por Cristo. Então, a mensagem querigmática epistolar da igreja primitiva ecoa o Cristo ressuscitado. Pastor, por que você está falando isso? Seria bem evidente que eles começassem a pregar os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus. E pelo contrário, o primeiro sermão pregado ali é sobre o cumprimento profético. É como se Pedro estivesse falando: olha, o que a Bíblia diz, o que as Escrituras falaram a respeito de Cristo, isso é verdade. E está se cumprindo aqui. Então, para trocar para uma linguagem mais miúda, podemos dizer o seguinte: que dentro de um amplo período anunciado pela igreja primitiva, tá bom? Pelo amplo período anunciado pela igreja primitiva, 3 pontos são essenciais. Primeiro, o advento de Cristo, a vinda do Espírito Santo e a missão da igreja. Cristo veio, mandou o seu Espírito Santo e deu uma missão para a igreja. É isso que vai recorrer em Atos dos Apóstolos.
Beleza? Então, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, a sua elevada aos céus, tá bom? De Jesus, estabelece uma condição com o autor da salvação. Quem é o autor da salvação? O Espírito Santo. Então, a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus ou estabelece uma condição com o autor da salvação. Aquele que concede o arrependimento e o perdão dos pecados. Quem? O nosso Salvador. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, fundamentalmente, o testemunho da ressurreição significa 3 coisas. Então, o que é pensar na ressurreição de Cristo? É pensar em 3 situações. Quais são? Primeiro, o fato de Jesus estar vivo. O fato de isso corresponder às suas próprias profecias e às Escrituras. E o fato de que somente Deus o poderia ter realizado, declarando assim implicitamente que Jesus é quem? O Messias. Então, vamos amarrar as pontas. Vinda de Cristo, o advento. Descida do Espírito, promessa se cumprindo. Missão da igreja está centrada em anunciar a sua ressurreição e a sua subida aos céus, e o seu Espírito agora vai trabalhar de forma fundamental na salvação e na conversão do ser humano. Beleza? Até aqui tranquilo. O fato de Jesus estar vivo e o fato de isso corresponder às suas profecias, o cumprimento das Escrituras, é o fato de Deus poder ter realizado isso, porque Paulo disse que é Deus que ressuscita Cristo dos mortos, através do seu Espírito Santo. E isso Deus está revelando o quê? O que Deus quer falar através disso? Pastor, você falou um monte de coisa, não entendi. O que Deus está querendo falar isso? Deus está querendo apontar que esse Jesus que morreu, ressuscitou, ele é o Messias. Beleza? Ficou claro? Levantamos as pontas e amarramos elas? Beleza? Então, tranquilo. Então, a expressão sobre essa mensagem significa nós podermos entender cada vez mais e mais essa ideia de como isso vai acontecendo e como está se desenvolvendo. Então, a expressão diz muitos sobre o processo disciplinado da Igreja de Jerusalém. Então, a Igreja de Jerusalém, ela se desenvolve, a sua doutrina, porque doutrina vai trazer essa ideia de didaquê, né, de instruir, de ensinar, essa morte, ressurreição de Cristo, a ascensão dele aos céus e da oportunidade de salvação a todo ser humano. Então agora o ser humano tem acesso à salvação graças ao sacrifício de Cristo. Então os discípulos que vão dar continuidade a essa missão, quem são eles? São alguém que consegue reproduzir, levar adiante o que aprendeu com Jesus. Então, a mensagem da Igreja de Jerusalém é dar continuidade tudo aquilo que Jesus falou, pregou, ensinou e viveu. Só que isso só se desenvolve a partir do cumprimento da profecia de Joel. Então, os apóstolos desse momento, eles devem aprender ou deveriam ter aprendido de Cristo, e a igreja primitiva aprendeu dos apóstolos. Então vamos lá. Pensar em algo pedagógico. Cristo, os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja primitiva aprendeu dos apóstolos. E a igreja da atualidade aprende com a igreja primitiva. Então uma coisa conectada à outra. Cristo vem e ensina os apóstolos. Os apóstolos vêm, através do fundamento da igreja, ele ensina a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela ensina as igrejas da atualidade. Ok?
funciona nessa questão. É uma transmissão, é uma continuidade, tá bom? Para que todos possam viver, aprender aquilo que o Espírito diz. Quero ler algo para vocês que eu acho interessante. Agora, aquele evento salvífico definitivo já aconteceu na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Todas as pessoas em todos os lugares são chamadas a responder a esta revelação, crendo em Jesus como Senhor, o Cristo, reorientando sua forma de pensar e de viver à luz desse modo decisivo de Deus, o arrependimento. Ao ser batizado, o povo renovado de Deus, onde o perdão de pecados que Deus é feito, é através agora do poder do Espírito Santo. Então, ou seja, o povo agora foi renovado através desse encontro, tem a oportunidade de ser batizado e mostrando ali externamente que ele nasceu para viver, ou ela nasceu para viver, esse novo estilo de vida proposto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa ação do Espírito na igreja é uma forma de manter e de nos mostrar que estamos morrendo para o mundo, morrendo para nossas paixões e desejos e revivendo para o projeto de Deus, para o projeto de Cristo. A obra que os apóstolos estão fazendo é, desse modo, uma continuidade da obra de Jesus, por meio dos sinais do reino de Deus, são manifestadas ou são manifesto a salvação. E com isso torna muito efetiva na vida de cada pessoa a pregação. Então, essa continuidade dos apóstolos e a continuidade da igreja na atualidade, ela faz com que os sinais do reino se manifestem e assim nós possamos alcançar arrependimento e alcançando o arrependimento, automaticamente experimentamos a salvação. Então, Jesus estará sempre ou sempre será o proclamador das boas novas e o proclamador da igreja. Ou seja, Jesus é a mensagem, ele é o mensageiro. Falei disso no trimestre passado. É dentro da mensagem querigmática, o próprio Jesus, ele é a pregação, quanto ele é o pregador. É dele que nós falamos e o que ele falamos, ok? A pregação é o testemunho cristão que vão se revelando. Então, portanto, uma comunidade na atividade profética de Jesus e de seu testemunho conforme o Evangelho. Então, essa comunidade de Jerusalém aqui, essa comunidade profética aqui de Jerusalém, ela dá continuidade à missão do Evangelho. Então, qual é a missão da igreja? Dar continuidade na missão da igreja primitiva. Não é à toa que uma das expressões que o autor usa para falar da igreja é a igreja como koinonia, como comunhão, como partindo de uma mesma ligadura. Então, koinonia, comunhão, é uma referência às relações interpessoais da igreja do primeiro século. Era uma igreja que estava, fechada, alicerçada, uma com a outra, tá bom? Então, a primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim perseverava na comunhão, no sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Então, isso aqui é uma chave hermenêutica muito linda, porque koinonia, comunhão é companheirismo, comunhão, comunidade, questões em comum, unidade. Então, qual é, pastor, o segredo ou como nós podemos viver o evangelho com intensidade? Quando entendemos o que é viver em comunhão. Isso nos liga ao corpo místico de Cristo. Beleza? Bem longa essa parte, né? Explicativa assim, que é para você entender. E aí nós temos para você a nossa sinopse,
que a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. E isso fazia dela uma igreja piedosa. Percebe que essa parte agora foi bem tensa, porque precisamos entender isso. Esse anúncio do evangelho que vai produzir um arrependimento e vai nos dar compreensão com outras pessoas, ou vai nos ensinar a viver uma vida em comunidade, está ligado à prática piedosa, está ligado a como nos relacionamos com outras pessoas. E o que é se relacionar? Comunhão, koinonia. Foi bem denso, eu sei. Mas, simbora, né? Estamos em aula. Vamos lá. Vai dar uma suavizada agora, tá bom? Vai dar uma suavizada. E aqui, os comentários. Obrigado pelos comentários aqui. Continue interagindo, continue participando. Sempre é bom ouvir a opinião de vocês aqui. Nossa equipe respondendo. E acredito que cada vez mais e mais, mesmo sendo densa assim, essas aulas, isso vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor a respeito de reino. Tá bom? Vamos embora. Tá aí para você, aparece uma igreja dos símbolos cristãos. Dentre eles dois, batismo e ceia. Tá bom? Por que, pastor, estamos tratando batismo e ceia? Você vai me perguntar, pastor, mas tem igreja que trabalha, além de batismo e ceia, outras questões. Eu sei, irmãos. Mas aqui nós vamos tratar apenas batismo e ceia, porque esse é um pano muito grande para se falar, tá bom? Mas aqui eu vou burilar uma coisa ou outra com você aqui, como sempre eu faço, para a gente enriquecer a nossa aula, tá bom? Então, naquela época, a primeira igreja batizava e depois se convertia, todo aquele que se convertia. Então, naquela época, como que a igreja fazia? A pessoa se converteu, batizava. Não tinha o discipulado como temos hoje, porque o discipulado ajuda a pessoa ali a conhecer, a refletir sobre questões doutrinais da instituição que ela pertence, se conhecer mais seu chamado, vocação e etc. Então, naquela época funcionava assim: se converteu, batizava, por imersão. Pastor, por que o senhor está falando por imersão? Daqui a pouco eu explico, tá bom? Por que eu estou falando por imersão? Então, ela sabia que o batismo era umas ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Jesus disse lá em Marcos 16, para que pudesse pregar e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que batismo é esse? Fórmula batismal. Qual é a fórmula que nós usamos? É a mesma que a igreja primitiva usava. Pastor, o que é fórmula batismal? Vamos lá. Quando você vai batizar uma pessoa, você pega e fala: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você batiza a pessoa. Fórmula batismal é a pronúncia. Te batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome da Trindade. Então é um batismo trinitário. Não, bem nome difícil, né? Por que isso? Porque existem umas igrejas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, que elas não concebem a forma trinitária como nós concebemos. Elas concebem uma outra forma. Então, para elas, não é um batismo trinitário. Elas batizam em nome de Jesus, mas não numa forma trinitária. Ela batiza simplesmente assim: eu te batizo em nome de Jesus. E mergulha a pessoa e volta. Então isso é um problema, porque o próprio Jesus disse: batiza todas elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para poder batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu posso, batizar somente no nome de Jesus? O que Jesus disse foi que no meu nome vocês expulsarão o demônio. Então, na hora de expulsar um demônio, o que você diz para a pessoa que está endemoniada? Eu te repreendo em nome de Jesus. Quando uma pessoa está enferma, você está orando e você pede a cura pelaquela pessoa em
nome de Jesus. Ok? Mas no batismo é trinitário. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, é uma forma iniciática da fé, um rito de entrada para uma nova vida em Cristo. Então, o que era o batismo? É um rito iniciático para que todos que estão ali sendo batizados possam mostrar para todos que estão ali em volta, as testemunhas, que eles agora pertencem a Cristo Jesus. Tá bom? Então, para ser batizado, a pessoa precisava primeiro ter se arrependido dos seus pecados, né? Porque senão, como é que vai se arrepender? E crer em Jesus como seu Salvador. Então, era preciso ter consciência da sua fé e aquele símbolo ali de batismo, o que ele representava: novo nascimento, morte e ressurreição, sepultamento do velho homem, e ali estava tendo uma nova criação e servia como uma identidade. Ou seja, vou pegar um paralelo lá com, como eu disse agora há pouco para vocês, sobre quando cortava o prepúcio do menino ao 8º dia de nascido. Lembra? Quando Deus deixou estabelecido como um pacto, como uma aliança, como um compromisso, quando o menino ao 8º dia de nascido for circuncisado. O que é a circuncisão? É uma marca, é uma evidência que aquele menino tinha uma característica, tinha um povo, tinha um Deus. O que é o batismo? É uma marca, uma característica muito forte que vai servir de forma pública para que todos possam reconhecer que aquele que se converteu e está descendo as águas agora, está confessando publicamente que Jesus é Senhor. Por meio dele, os cristãos haviam se convertido, e com isso, em Jerusalém se mostrava para o mundo que se via que agora aquele povo era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, vamos lá. Questões geográficas. Se eles estão se batizando ali em Jerusalém, as pessoas estão olhando, o que eles estão dizendo através do seu comportamento ali batismal? Estão falando para o mundo que agora estão vivendo uma vida salutar na presença do ressuscitado. Então as pessoas estão olhando aquele batismo, aquele rito, e estão vendo pessoas se confessando e se arrependendo, estão mostrando para todo mundo que elas agora reconhecem que elas são uma nova criatura e reconhecem esse Jesus que os homens mataram como Filho de Deus. O batismo, ele é o ato importante e repleto de significados, tanto espirituais, que são administrados pela igreja, e ao crer mediante o arrependimento. Então a pessoa se arrepende, na atualidade ela vai se arrepender e vai passar por um processo de ensinamento, que nós chamamos de discipulado, tá bom? Porque isso são atos espirituais que a igreja vai administrar. Cada igreja tem uma forma diferente. Porém, isso está ligado à sua confissão de fé, tá bom? De que o evangelho é anunciado. Agora, esses atos é que podem variar. Então, a igreja X vai variar da igreja Y. Mas o que tem que estar sendo relevante é a sua fórmula batismal, a sua estrutura, a sua solidez. Se tiver de acordo com as escrituras, ok. Se não tiver, será uma igreja mentirosa, que vai estar só enganando pessoas. Eu sei que você pode entrar na discussão e falar assim comigo, pastor, qual é a diferença? Batiza no rio, batiza na piscina, batiza no tanque, batiza na praia, batiza na cachoeira, e batiza. Pastor, mergulha, joga água, imersão, o que eu faço? Nós, de acordo com o batismo bíblico, é por imersão. Ou seja, as pessoas mergulham e voltam. Beleza? Tem algumas confissões de fé que não trabalham com imersão. Elas molham a cabeça da pessoa. Salpicam água. Bom,
Tem fundamento bíblico nisso? Não. Elas estão pautadas onde? Em uma tradição da sua fé. Biblicamente, ela tem que ser mergulhada. Mas, pastor, então qual é o problema se uma for batizada na piscina e a outra no rio? Problema nenhum. Naquela época, a forma mais fácil era ser batizado no rio. Era o que tinha. Mas, conforme a igreja vai se desenvolvendo a partir dos primeiros séculos e as perseguições vão aumentando, fica difícil às vezes ser batizado no rio. Você tem que botar em alguns ambientes fechados. E às vezes, nesses ambientes fechados, você não consegue mergulhar a pessoa por completo. Você só consegue aspergir água sobre ela. Então, o que nós temos que entender? Contexto. Cada contexto, cada época, cada momento que está acontecendo aquilo ali. Então, para cada contexto existe uma forma e uma necessidade. Então, nós temos que analisar todo esse contexto para poder apurar e poder falar sobre o que é o batismo. Agora, mais do que isso é a importância da sua mensagem de fé ou a sua fórmula batismal. Isso é que é importante. Agora, se dentro de uma perseguição, em um período de perseguição, não era possível mergulhar no rio, mergulhava na piscina. Não era possível mergulhar na piscina, tinha que só derramar água por causa da perseguição. Temos que entender os seus contextos, tá bom? Mas, biblicamente, se preserva a ideia do batismo por imersão. Lembrando sempre, batismo não é salvação. Salvação é pela graça, é um favor imerecido. Tá bom? Uma oferta de Deus para nossas vidas. Mas o batismo é um reconhecimento de um ato público de que você agora é um cristão em Cristo Jesus. Tá bom? Qual é a diferença de batizar criança? Eu sei, isso dá discussão. Por que a igreja cristã não batiza crianças? Por que isso? Porque nas escrituras o batismo está ligado ao arrependimento. Então, ou seja, não batiza criança porque criança não tem idade para se arrepender. Por isso. Mas aí tem uma igreja tal que batiza criança. O problema é dela. Tem base bíblica? Não tem. Porque o batismo é para arrependimento. Então, por que ela batiza? Ela está baseada em alguma tradição dela, em alguma fé dela. Está errado, biblicamente? Tá, porque o batismo é só para arrependimento. Se a criança não tem como se arrepender dos seus pecados, então ela não tem que ser batizada. Então, biblicamente, está errado? Sim, está errado. Tá bom? A gente já corta logo pela raiz logo. Tá bom? Outra coisa curiosa, eles perseveravam no partir do pão. O que é o partir do pão? É a ceia do Senhor. A maioria dos estudiosos concordam que esse texto se refere à prática da ceia do Senhor dos primeiros cristãos, o que alguns vão chamar de Eucaristia, tá bom? Eucaristia e ceia do Senhor são as mesmas nomenclaturas para se referir àquele rito. Porém, as igrejas evangélicas adotaram como ceia do Senhor. Mas as igrejas que não são da reforma adotaram como Eucaristia. Tá bom? Nomenclatura para se referir à ceia do Senhor. Então, o fato de eles partirem o pão está se referindo a isso. Porque quando Jesus pega o pão e dá graças, a palavra Eucaristia se fez graças. Então, o momento da ceia é o momento de dar graça. Graça pelo quê, pastor? Pela salvação, pelos perdão de pecado, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pela oferta que me foi ofertada por Cristo. Eu agradeço a Deus pela obra da salvação. Então, o momento da ceia é o momento de refletirmos passado, retrospectiva, presente, introspectiva e futuro, expectativa, tá bom? Donald Green diz que um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, tá bom? Ele disse que quando tomada corretamente a ceia, ela leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do evangelho, o objetivo supremo do amor de Deus. E a declaração de fé da Assembleia de Deus, eu vou ler um trecho que diz: essa solenidade, esse rito,
é contínuo na igreja de forma visível, instituindo como memorial da morte de Jesus até que ele possa vir. Temos aqui o passado, a morte de Jesus, o presente, que revela a nossa comunhão com ele e os irmãos, e o nosso futuro, que aponta para a sua volta. Então, retrospectiva, introspectiva e expectativa, tá bom? Então, é isso que está acontecendo na igreja primitiva. Essa parte foi mais tranquila, né? Com isso, a nossa sinopse. A igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé, o batismo e a ceia, reverentemente observados. Beleza? Então, essa forma batismal é a forma de ceiar, era a forma que os primeiros cristãos tinham de perseverar, e por isso nós damos continuidade. Caminhando aí para quase fecharmos nossa aula. Uma igreja moderna é o nosso tópico 3. Uma igreja reverente, cheia de dons. Uma igreja acolhedora. E uma igreja aí, ó, o estilo de vida aí, ó, adoradora. Tá bom? Então vamos lá. Vamos mexer na nossa aula. A palavra traduzida do grego como tinha um temor é phobos, tá bom? Que significa relevância, respeito pelo sagrado. Então, a igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém, ela tinha temor, havia temor sobre ele, phobos. O que é isso? Havia respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento de presença de Deus, tá bom? É isso que acontecia ali. Então, se nós pudéssemos fazer um paralelo veterotestamentário, outro paralelo, com o Êxodo, capítulo número 3, versículo número 5, vamos ver que havia um clima de presença do sagrado, ou do que é santo, no mesmo sentido quando Moisés teve um encontro com o Senhor e Deus disse: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você se encontra é terra santa. Então, a igreja do primeiro século, ela tem, ou a igreja de Jerusalém, ela tem um temor com o sagrado tamanho, que o local onde ela habita tem total reverência. Por quê? Porque o sagrado, a divindade, Deus está manifestado naquele lugar. E aqui, meu irmão, meu Deus do céu, aqui dá pano para manga, tá bom? Aqui dá pano para manga. Por quê, pastor? Porque preste atenção, a igreja do primeiro século, ela respeitava demais o ambiente. O ambiente onde eles se encontravam para experimentar comunhão, batismo, união um com o outro, eles não tratavam aquilo ali como profano, é sagrado. E eu sou obrigado a te perguntar, você sabe que eu vou te perguntar isso. Como você tem olhado para a casa de Deus? Como você tem tratado esse ambiente aqui, ó, a casa de Deus? Como você tem tratado? Porque a igreja do primeiro século tratava isso aqui com temor. No mesmo paralelo com Moisés. Teve um encontro com Deus lá e Deus falou: ó, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo. Por que é santo? Por causa da presença dele. Então, onde a presença de Deus está, há santidade. Então, se há santidade, eu não posso tratar de qualquer maneira. Isso me referindo ao templo, estrutura. Vamos aprofundar? Como que eu estou tratando Como que eu estou tratando a morada dele? Ó, corpo, alma e espírito. Como que eu estou tratando? Eita, agora deu ruim. Agora o negócio apertou. Como eu, Marlon, estou tratando a casa, a morada de Deus? Como estamos tratando? Estamos tratando com reverência e respeito ou estamos profanando? Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos naquele lugar. Versículo 43. Sinais e maravilhas
São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam nas suas ações missionárias. Guarda o que eu vou dizer. Os dons, eles serviam como ornamento para a igreja primitiva. Ele adornava a igreja primitiva. Então, os dons na minha vida adornam-me como casa, morada, templo do Espírito Santo. Por isso, fica-se claro para entender o porquê, dentre as muitas marcas dessa igreja, revela-se o que? Uma igreja com acolhimento. Uma igreja que aparece como uma das principais desse movimento de acolher. Porque o texto diz que além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja, versículo 44, todos os dias que criam estavam juntos e tinham tido tudo em comum. É fácil viver em comum? É fácil partilhar das coisas? É óbvio que não, porque o ser humano é egoísta por si próprio. Mas uma igreja genuinamente verdadeira, cheia do Espírito Santo, que reflete isso, ela revela o caráter cristão, ela revela as ações de Cristo através do seu modo de vida. Tá bom? E esse modo de vida deve ser pensado a partir desse novo nascimento. E se é um novo nascimento, eu acabo sendo acolhedor. Se eu sou acolhedor, eu acabo entendendo que isso é uma forma de vida, um estilo de vida. Olha aqui, uma igreja que adora. É uma igreja que louva a Deus. Então, anseia por Deus, ela se entrega a Deus, ela se dedica ao Senhor. E, ao mesmo tempo, ela vai se referir como a igreja que é grata, que jubila, que se entrega, que engrandece a Deus pela sua beleza. Percebe, irmãos, o que eu falei hoje aqui nessa aula, já para concluir, não é nem a ponta do iceberg do que nós temos que rever o que é a nossa vida como igreja. Eu tentei mexer em algumas questões, são mais essenciais, mas o trimestre inteiro nós vamos falar sobre isso. E nós precisamos estar atentos a essas questões. Porque louvar é muito mais do que cantar. É uma reexpressão de entrega, é uma expressão de rendição ao nosso Senhor. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus feitos. Tá bom? Então, é uma forma de nós nos entregarmos ao Senhor. Por isso que está aí nossa terceira sinopse. Os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento, da adoração. Beleza? Gostaram da aula até aqui? Deu para ficar tranquilo até aqui? Então, vamos embora. Chegamos à conclusão da nossa aula. Qual é a conclusão? Tenho 3 ressalvas para vocês na conclusão. Primeira delas, a Igreja de Jerusalém não é apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impacta na sua geração. Que impacta na sua geração. Qual impacto você tem causado como igreja na sua geração? Segundo, seus alicerces firmes na doutrina, sua fidelidade aos símbolos cristãos e seu testemunho poderoso são inspirações para a igreja na atualidade. Seu alicerce, sua firmeza, sua fidelidade e seu testemunho. Como está a sua firmeza? Como está a sua fidelidade? Como está o seu testemunho? E por último, assim como a igreja de Jerusalém, somos chamados a viver uma fé fundamental na palavra, na comunidade, na prática e nos ensinos de Cristo. Somos chamados a viver na comunhão, na prática e nos ensinos de Cristo. Tá bom? Tá aqui, ó. Somos chamados a viver isso. Espero que essa aula possa ter falado ao seu coração. Espero que essa aula possa despertar em você a viver cada vez mais conforme Cristo queira. E esse trimestre tem muita coisa a se desenvolver. Espero que tenha valido a aula. Obrigado pela sua presença, obrigado pela confiança, obrigado pela participação. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor.
Logo, logo teremos nosso culto de adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Esteja conosco para interagir e participar. E logo mais às 18h30 teremos culto de celebração ao Senhor. Venha com a sua casa, sua família, amigos, colegas, tragam todos, venham estar conosco. Será um prazer imenso receber vocês aqui e junto podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado sempre pela confiança, pela participação. Ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus. Te damos graça nessa manhã. Obrigado por mais uma aula. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor falou no nosso meio. Quanta coisa precisamos melhorar. Quantas coisas precisamos aprimorar. Nos ajude. Somos casa tua, morada tua. O Senhor habita em nós. Nos ajude a viver uma dimensão espiritual pelo esse convite que o Senhor nos fez. Nos deu um domingo abençoado. Nos dê um domingo na tua presença. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Sempre te daremos glória, honra e louvores. Obrigado por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.